Boa noite, Rafael, tudo bem? Boa noite, como é que tá, hein? Aí, ô Fabiano, tô tranquilo, meu caro? Tudo bem, graças a Deus. E você? Achei por um minuto que eu não tava te escutando aqui. Tudo excelente Não, eu estava também. caladinho por causa do videozinho que estava passando. Show de bola. Você está um pouquinho escuro aí, que eu não estou te enxergando direito, talvez a luz fraca. Eu acho que o problema aqui vai ser o ambiente. Deixa eu mudar aqui. Deu melhorado, ô Fabiano? Melhorou, melhorou. Melhorou sim. Ih, já ficou ruim de novo, né? Ficou ruim de novo. Deixa eu. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou me ajustando aqui. Só um minutinho. Isso, isso. O bom da live é que é assim, tudo é no improviso. Não, mas tá todo mundo de home Ah, office, acho que todo mundo entende, tá tudo certo. com certeza, com certeza. Gente, boa noite. Obrigado aí o pessoal que está chegando. Pessoal que estiver chegando aí, manda um aviãozinho para a galera entrar também, que eu acho bacana o pessoal participar disso aqui. Eu acho que vai ser uma conversa, um bate-papo bem interessante com relação aí à gestão de clínicas, gestão de consultórios, gestão de agenda. E o Rafael Trota, que é um médico oftalmologista, que ele vai se apresentar daqui a pouquinho para a gente, vai falar um pouquinho aí da trajetória dele com relação às duas startups, né? Uma que ele já saiu, que a gente chama de exit, né? A saída, e agora com o desenvolvimento da plataforma nova dele, que é a Medicina. Rafael, por favor, se apresente para a galera que está chegando aí. Em primeiro lugar, obrigado pela gentileza do convite, meu Fabiano. Eu sou o Eu que Rafael, aproveito agradeço. também para dar as boas-vindas para o pessoal do E-Medicina que está entrando também. Meu nome é Rafael Trota, eu sou médico também, sou oftalmologista, minha formação foi aqui na UFMG, e eu atuo hoje como diretor e CEO aqui do E-Medicina, que é uma plataforma que tem ajudado aos médicos no processo de transformação digital e digitalização das operações. O nosso objetivo aqui é levar cada vez mais informações seguras para pacientes, utilizando uma parceria bem efetiva entre médicos e profissionais da área de marketing, jornalismo, comunicação social, para a gente poder levar informações de impacto e varrer a internet de lixo digital na área de saúde, se eu puder colocar dessa Com forma, certeza. né? Com certeza. Vamos lá. Rafael, eu tive o prazer de te encontrar, não vou dizer te conhecer, porque a gente não chegou a conversar muito, né? Porque foi um encontro que nós tivemos aí um ano passado, se não me engano, em Floripa, um evento Isso. da Nestec, né? Do Diógenes, lá de Floripa. E vi uma apresentação sua, vi sua pegada. E falando em médicos empreendendo no Brasil, é cada vez uma parcela crescente, né? Se ela era pequena e agora ela está se tornando cada vez mais crescente. Fala um pouquinho aí da sua trajetória, como que você resolveu empreender em saúde, como que você começou isso veio da faculdade, quem que tirou um pouco desses parafusos da sua cabeça? É legal, cara. Vou ter que contar a história. Eu acho que a gente tá aqui para isso, né? Então vamos começar lá atrás. Eu sempre fui um cara muito aficionado por tecnologia, desde muito criança. Para mim, computador era uma coisa que trazia uma sensação boa só de olhar, sabe? Eu me sentia um conforto desde muito moleque com aquilo. E aí eu comecei a programar, desenvolver, muito por gosto, gostava muito de matemática, gostava muito de problemas difíceis, e aquilo para mim foi natural me envolver mais com tecnologia, olhando ali a parte do background, né, do back-office dessas soluções. E a minha vida foi desembolando dessa forma como um hobby, né? Gostar de tecnologia, gostar de programar e desenvolver. Até que veio, nos meus 18 anos, terminei o colégio, me formando aqui no segundo grau, fui fazer vestibular, passei no vestibular de medicina, era um vestibular extremamente concorrido aqui na UFMG, fui bem aprovado e, como bem aprovado, uma pessoa de 18 anos também que tem pouca visão ali de mercado, de futuro, etc. Quando você passa na medicina, não tem como você não entrar. Eu não fui muito influenciado aí nessa escolha por família, porque eu não tenho médicos na família. Eu gostava muito da ideia da profissão.
Mas com 18 anos, antes de entrar no meio médico, tudo isso é uma utopia para a gente, né? A gente não sabe de fato o que vem. E a minha formação médica foi uma formação tradicional. Uma vez que eu entrei aqui na Faculdade de Medicina, acabei deixando de lado os projetos de tecnologia que eu conduzia e fui seguir minha carreira tradicional até o ano de 2009, que foi quando eu me formei médico aqui na UFMG, passei na residência de oftalmologia e, como um bom oftalmologista que tem um tempinho livre na residência, né, eu voltei a me engajar com esses projetos de tecnologia. E ali eu comecei, já no finalzinho da faculdade, início da residência, eu me envolvi com alguns amigos, algumas pessoas ali do meu círculo de relacionamento, e a gente desenvolveu uma solução, começou a montar uma empresa de tecnologia que resolvia um problema que não tem nada a ver com a área de saúde, que é e-commerce, né? A gente criava lojas virtuais, então a gente ajudava pequenos lojistas a operarem lojas virtuais. E essa experiência para mim foi uma experiência bem interessante. Eu fui para esse mercado muito por curiosidade. Eu já gostava um pouco dessa ideia de comunicação, de marketing, do processo operacional de empresas. Eu queria conhecer isso um pouco mais a fundo. Foi um processo de aprendizado para mim muito grande, e entendendo também o modelo de negócio no qual eu me inseriria depois, como é o caso da medicina. Vou explicar um pouco mais a fundo também. E aí é um modelo que a gente chama de modelo SaaS, né, que é o Software as a Service, é o software comercializado em formato de serviço, que faz com que a empresa tenha que se adaptar às mudanças de mercado, às inovações, sempre inovando ali para poder levar soluções de tecnologia para os clientes na ponta. Aquele universo, ele me cativou desde o primeiro momento nessa primeira empresa, cara. E ali foi um desafio, sabe? Eu me envolvia muito na parte de marketing e vendas dessa primeira empresa. E eu comecei a tomar muito gosto por isso. E cada vez mais me dedicando a essa operação, de forma paralela à minha atuação como médico. Os anos foram passando, eu me formei na oftalmologia aqui na UFMG também. Montei meu consultório, comecei a operar e estava numa ascensão ali na clínica, na empresa, né, de e-commerce. Foi quando veio um evento pessoal no ano de 2012 que me fez repensar algumas coisas. Em 2012, eu tive um diagnóstico de um câncer na perna, na tíbia. E o processo, a experiência que eu tive como paciente não foi uma experiência muito legal. Foi uma experiência, inclusive, bem traumática, sabe? Como médico, a primeira coisa que a gente faz quando tem um problema mais sério, você vai no WhatsApp, você busca a ajuda dos colegas de turma que são daquela especialidade, né? Geralmente a gente faz isso. Pede indicações e vai até o profissional. Só que quando eu comecei a fazer isso aqui, esse processo investigativo aqui em Belo Horizonte, cara, eu me senti muito incomodado com os médicos que me atenderam. Não sei se foi olhando retrospectivamente, acho que talvez uma falta de empatia naquele primeiro momento ali, mas não deu uma conexão legal. Eu tinha uma nítida sensação de que eu era uma doença ambulante que seria tratada e que ia gerar uma guia de faturamento para esses profissionais na ponta, sabe? Então, aquilo me incomodou profundamente. Eu não me senti bem com o tratamento proposto por esses profissionais, e foi ali que eu comecei uma jornada individual, exploratória, um pouco até aventureira, eu diria, de busca de uma solução para o meu problema. Eu comecei a ir para a internet para poder buscar informação sobre sarcoma, como é que era aquilo, o que eu deveria fazer, como tentar validar se o que aqueles médicos estavam me propondo era alguma coisa de fato correta. E ali, cara, eu comecei a recorrentemente cair no site de um médico do Sírio, que era o Dr. Alexandre, fazia atendimento na ortopedia de lá e escrevia muito num blog pessoal que ele mantinha até pouco tempo atrás. E lá ele escrevia a respeito de como era o diagnóstico, como que era o processo de condução do problema, né? O que deveria ser feito, como é que era o pré-operatório, como que era o pós-operatório, qual que eram os riscos que eu tinha, o que eu deveria fazer, etc. E coisas que, mesmo com acesso à informação de qualidade como médico, eu não conseguia processar, né? Eu lia, pegava informações técnicas ali em livros de ortopedia que não fazia o menor sentido para mim. E até fazer o link ali também, como oftalmologista, você fazer uma conexão de uma doença complexa para poder de fato entender ali
os trâmites daqui, eu me senti um pouco desinformado e não preparado para poder tomar uma decisão sozinho. Conhecendo o doutor Alexandre digitalmente, cara, para mim foi natural sair daqui de Belo Horizonte lá para São Paulo para poder buscar uma opinião física do doutor Alexandre a respeito do meu problema. Eu botei na minha cabeça que eu não ia avançar para qualquer tipo de tratamento se eu não tivesse uma opinião dele. E foi super bacana, cara. Eu já sentei com ele na primeira conversa, foi um cara super atencioso, me ensinou muito de medicina no primeiro momento ali de conexão com ele. Me convidou para poder tomar um café antes da consulta. Aquilo para mim já colocou ele em outro patamar de médico na minha concepção lá e já mudou muito o relacionamento que a gente criou ali dali em diante. Fizemos uma consulta, me explicou tudo que, em tese, eu já sabia navegando nos conteúdos dele, mas me deu uma segurança muito grande e se prontificou a me acompanhar durante o processo de tratamento ali de investigação e diagnóstico. Eu achei que a forma como ele se posicionou foi uma forma bem legal, atenciosa, mas eu acho que foi uma cordialidade profissional, sabe? Foi a sensação que eu saí ali da consulta. Quando eu saí de Congonhas, peguei o avião e bati aqui em Confins, cara, a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei aqui em Belo Horizonte, eu abri o telefone e vi um e-mail do Alexandre falando assim: ô Rafa, beleza, cara? Como é que estão as coisas? Olha, eu sei que quando a gente tem um diagnóstico desse é uma coisa muito difícil, uma coisa muito complicada, e eu imagino que sua cabeça deve estar cheia de coisa. Eu te falei muita coisa durante a consulta e imagino que você não deve ter guardado nada. E eu preparei aqui alguns materiais que eu acho que você deveria conhecer, entender, estudar, para entender com mais profundidade aquilo que eu te disse, para a gente poder avançar para um tratamento aqui em que você vai estar mais seguro. Ele me mandou os links de vários estudos mais palatáveis para um leigo, para entender um pouco mais e aprofundar naquele assunto. Cara, aquilo para mim foi surreal, sabe? A experiência que eu tive com o paciente ali foi única e mudou a minha experiência, o meu engajamento com o tratamento, mudou a forma como eu encarei doença e saúde dali em diante. Segui meu tratamento, doutor Alexandre, foi excelente, acabei sendo curado 5 anos depois, deu 2017, sem recidiva, sem nada, fazendo acompanhamento normal e sem estresse. Mas eu lembro muito bem do dia que eu finalizei graças a Deus, né? Eu lembro do dia que eu finalizei o tratamento com o Alexandre, cara, e eu já estava nesse processo de saída da minha primeira empresa e o simples fato de ter vivido a experiência como paciente, eu comecei a perceber que existiam vários problemas ali na área de saúde que, pô, eu estava disposto a tentar enfrentá-los e ajudar a classe médica a resolvê-los com um pouco mais de conhecimento e tecnologia. E nesse caminho de fazer a minha venda de participação na minha primeira empresa e finalizar o meu tratamento, eu tive essa consulta com o Alexandre, no qual eu perguntei para ele, falei, Alexandre, cara, eu tô com a clínica lá em Belo Horizonte, cara, e, pô, eu gostei muito desse sistema de CRM que você utilizou, eu queria essa plataforma de marketing também, me explica aí como é que você está fazendo isso. Aí ele virou assim, sistema de CRM? O que é isso? Não, você usa um sistema que você se comunicou comigo aqui para automatizar esse relacionamento, né? Essa comunicação que você fez comigo, lembrei de consulta, link de agendamento e etc. Não, cara, eu fiz isso manual. Aí você tá brincando? Aí começamos um bate-papo ali, né? E ele me explicando que essa era a rotina dele. Ele como médico, tinha um entendimento de que ele deveria acompanhar a jornada do paciente dele, independente de onde ele estivesse, e fazer parte desse processo de tomada de decisão um pouco mais a fundo. Aquilo para mim foi uma aula de se fazer medicina no mundo 2.0, sabe? Ali eu consegui enxergar que, cara, fez todo sentido unir tecnologia com prática médica para a gente poder conseguir entregar uma experiência diferenciada para o paciente na ponta. E nesse momento nasceu o que veio a ser a primeira vontade de desenvolver o e-medicina. Estou dizendo que a primeira vontade de desenvolver o e-medicina, porque de 2012 até 2015 eu tentei validar diferentes modelos, tentei testar hipóteses no mercado e com os nossos colegas médicos aqui que estão nos ouvindo também, para saber se aquilo que eu estava falando fazia sentido, ou se era uma coisa só para mim, né? Eu queria saber basicamente o seguinte, será que oferecer essa experiência que eu tive como paciente para outros pacientes é uma coisa que mais médicos querem?
E existem várias formas da gente tentar validar essas hipóteses no mercado do ponto de vista comercial. Uma delas, que foi a que eu optei, foi trabalhar primeiro com consultorias para clínicas e hospitais, tentando validar essa hipótese e ajudar essas empresas a implementar esse tipo de solução na prática. Na época não existia ferramenta que fazia isso, então eu tinha que unir vários pedacinhos de sistemas isolados. Então eu pegava uma ferramenta de marketing, comunicava com uma ferramenta de prontuário, gestão de dia a dia, gestão da clínica, comunicava com uma ferramenta terceirizada de CRM, de relacionamento com pacientes. Era super trabalhoso, só o processo de implementação disso durava quase uns 4 meses, assim. E quando a clínica, de fato, começava a operar, eu conseguia coletar esses feedbacks de pacientes, sabendo que aquele processo estava funcionando legal. Eu operei com consultorias de 2012 até 2015 e, em paralelo, eu comecei a criar uma comunidade que veio se transformar no E-Medicina, falando a respeito de assuntos relacionados para a classe médica. Então, eu falava lá a respeito de marketing, falava a respeito de fidelização de pacientes, falava a respeito de boas práticas de atendimento, processos, e aquilo começou a formar uma comunidade crescente. Na época, o nome dessa comunidade era Consultório 2.0. A gente chegou a juntar mais de 50 mil colegas inscritos nessa comunidade, em cursos, vídeos, lives, aí, como essa que a gente está fazendo. A gente fazia mentoria online, era um processo bem legal de acompanhamento. E lá eu começava a entender um pouco mais o que era a dor do médico na ponta, a dor do médico do consultório, o que esse cara se incomodava, o que ele não encontrava de solução pronta no mercado e o leque que isso abria para a gente atuar. Lá em 2015, a visão que nós tínhamos era um pouquinho diferente da visão atual. Ela foi, obviamente, evoluindo ao longo do tempo, como tudo evolui, mas a dor, ela continua sendo a mesma. O que mais me incomodava e que motivou a gente estruturar a empresa aqui foi essa falta de um lugar confiável na internet para os pacientes buscarem informação de saúde que eles pudessem, de fato, ter uma chancela de um profissional habilitado, que pudesse tomar uma decisão, às vezes, embasada. A gente tende a infantilizar muito a relação médico-paciente e os pacientes, de uma maneira geral, como se eles fossem pessoas muito leigas que não tivessem um conhecimento mínimo para uma tomada de decisão de saúde. Mas eu vejo também, por um outro lado, que nós, como classe médica, a gente deixa o universo de possibilidades muito aberto para profissionais desqualificados e acaba trazendo uma fama ruim para o digital health, né? Para a saúde digital aqui de uma forma geral. E a gente colocou um propósito aqui de empresa, cara, que era resolver esse problema. A gente tem uma frase que eu falo para todo mundo que trabalha comigo, que é: daqui 5 anos, se existir um lugar confiável na internet brasileira para alguém buscar informação de saúde, esse lugar vai ser o E-Medicina. E a gente está construindo isso tijolinho a tijolinho, aos poucos, quebrando cabeça junto com os nossos clientes muitas vezes, escutando feedback, tomando puxão de orelha, comemorando junto quando a gente acerta também, e a coisa está ganhando corpo, sabe? A gente saiu lá em 2016 com um software extremamente instável. Tô para falar que é uma aplicação ruim, tá? Um software que me dá vergonha de ter colocado ele no mercado hoje em dia. E hoje a gente é uma solução muito presente. A gente chegou num modelo de negócio maduro. Desde setembro do ano passado, a gente tem uma solução gratuita para o médico, que já tem mais de, agora batendo, enquanto converso com você, acabou de bater a marca de 11 mil médicos cadastrados, usuários ativos e inscritos na ferramenta. São pessoas que estão trocando soluções caras de tecnologia por nossas soluções gratuitas, e a gente tem desenvolvido soluções premium cada vez mais avançadas, que auxiliam os médicos nesses desafios de marketing, de visibilidade digital, de produção de conteúdo, de popular a internet de coisas interessantes para pacientes lerem e serem conduzidos nos problemas que possuem. E a gente chegando agora numa solução também de CRM bem avançada, de relacionamento com pacientes cada vez mais robusta. A gente está numa fase bem legal de negócio, em que a gente tem tido um nível de qualidade bem legal. Obviamente a gente tem problemas pontuais, como qualquer tipo de empresa tem. A gente acabou de passar por um processo de transição por causa do Covid, como todos passaram. A situação vira de cabeça para baixo da noite para o dia aqui, mas a gente se adapta e tem um propósito maior, que é mudar um pouco a forma como saúde é consumida e como saúde é percebida pelos pacientes, sabe? Acho que a história é basicamente essa, né, Fabiano? Olha o tanto que é interessante, né? Você
você colocou tudo no balaio. Eu vou tentar até tirar um pouco de coisas, que é muito Legal. interessante a sua jornada, né? Você começou lá em 2009, né? Mais ou menos isso, 2009 a 2012, mais ou menos, foi quando você começou a fazer uma plataforma de e-commerce, ou seja, não tinha nada a ver com medicina. Exatamente. De repente você tem uma tragédia, né, de saúde, e, graças a Deus ela se tornou uma coisa boa no final, né, com a sua cura. E aí Sem você, dúvida. de repente, passa por uma experiência ruim e vai para o Sírio-Libanês consultar com o médico e ele te mostra um CRM, só para colocar um pouquinho, que tem gente que não entende o que é CRM, né, que é gestão de relacionamento com o cliente em inglês, né. Isso. Então, ele tinha um pipe drive na cabeça, ele fazia todo esse pipe drive também, gente, é uma plataforma que a gente usa de CRM. Então ele tinha tudo isso na cabeça dele e ele seguia isso só que manualmente. E você viu isso aí, uma dor com relação à saúde digital, né? Você poderia estar fazendo isso aí de forma a automatizar e tirar um pouco economizar um pouco do tempo do médico, né? Porque ele fazendo isso aí de forma automática, cara, eu não sei se está o computador, provavelmente é um computador, mas se ele está me passando uma mensagem, caramba, já valeu. A experiência ela se torna bacana, né? E então aí você de repente se vê envolvido por uma dor que você sentiu com relação a uma experiência da saúde sua. E aí você abandona um projeto que você estava, e é um projeto de uma startup, deixa bem claro, né? É uma startup que você criou, e eu não sei se na época você tinha essa ideia de startup ainda, você já sabia essa nomenclatura ou não, mas você criou uma startup de e-commerce e de repente você simplesmente sai dela e começa a desenvolver uma outra ferramenta, mesmo que seja remota, como é que fala? Arcaica, né? Uma 2.0 em 2015. E achar que isso aí a gente vai fazer rapidamente é uma ilusão total, né? Porque tem muita gente aí que acha assim, não, vou fundar uma empresa e daqui 2 anos eu vou ficar rico, né? O Mark Zuckerberg. Então não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então eu vejo com bons olhos isso que você está fazendo. É uma trajetória de 4, 5 anos que o pessoal, na hora que vê assim na internet a sua plataforma em medicina, o cara fala assim, o cara colocou isso aqui o ano passado, já deve ter ganhando dinheiro. Não é assim que funciona. É o que você falou. É o tijolinho, um de cada vez, né? E a gente vai montando isso aí passo a passo, né? Eu me espelho nisso aí, porque na plataforma do Hint é exatamente isso. A gente tem construído tijolinho a tijolinho, a gente vem buscando pessoas a se interessarem pelos assuntos que a gente traz, pelos debates que a gente mostra, né? E isso aí é bem bacana. Falando um pouco do e-medicina, eu cheguei a olhar, óbvio, né? Eu cheguei a pesquisar e olhar e depois a gente vai bater um papo. Claro. Tem que colocar primeiro para anestesia também, eu vi que lá não tem. Mas é uma plataforma super bacana que otimiza, é um CRM que pode ser seguido, ele é bem interessante, você ajuda o médico em várias etapas da segmentação do público dele, desde a hora que ele capta você lá na internet até a hora que ele retorna para a casa dele. Então isso é muito interessante a gente conversar um pouco para entender e fazer com que os colegas que estão assistindo a gente aqui a poder se motivarem a ver os seus consultórios também e ver a dor que está lá de fora, porque eles sentam no consultório, os nossos colegas, e eu acredito que eles não enxergam o que está lá fora, né? O que a secretária, como que a secretária está tratando o seu paciente? Será que a experiência desse paciente, na hora que ele chega no consultório ou no hospital, ela é boa, desde a hora que passa pela porta, e aí ele pega uma senha e fica ali 2, 3 horas esperando, e de repente ele é chamado pela secretária, e aí deixa mais meia hora esperando, pega a carteirinha. Então tudo isso aí é um relacionamento e melhora muito a experiência quando você tem um tratamento mais de perto com o paciente, né? E eu enxerguei muito isso na medicina, tanto no pré, quanto no inter, quanto no pós, né? Então começa lá atrás. E exatamente na busca, né? E é exatamente o atrativo para trazer os pacientes para você. Porque se você tem um consultor lá, que você tem um absenteísmo dos pacientes, que isso acontece muito, né? Você tem uma agenda completa, tem lá 15 pacientes marcados na sua agenda,
E aí você acorda e fala, opa, hoje eu vou produzir bastante, vou ajudar bastante gente. E aí desses 15, você tem lá 30, 35% de absenteísmo, porque o paciente simplesmente ele marca e não vai no seu consultório, né? E aí você tem um gap ali, você tem um buraco, se você tenta preencher, é um tempo que você perde. Por que não você fazer isso aí, a otimizar essa consulta? E eu vi que você lançou também, depois você vai falar óbvio, né? A plataforma de teleconsulta dentro da medicina. E o médico pode usar esse tempo do absenteísmo do paciente para fazer uma outra consulta que pode ser marcada. Então, acho que a gente pode estar falando um pouquinho. Tem algumas perguntas que provavelmente depois o pessoal vai... Deixa eu ver se tem algumas aqui, só um pouquinho. Falar um pouco a respeito desse processo do próprio medicina. Exatamente. Tem um colega aqui perguntando qual que é a sua opinião sobre telemedicina. Então, é mais ou menos o que a gente vai falar aí. Excelente. A gente tem como premissa resolver um problema que de fato incomoda. E o problema que de fato incomoda para a gente aqui é a classe médica não ser a protagonista sempre, não ser o dono do processo na maior parte das vezes. A gente é explorado por empresas de operadora de saúde, a gente é explorado por grandes empresas que eventualmente captam investimentos gigantescos e vêm arrastando o mercado, promovendo uma transformação no modelo de consumo do paciente. E a gente entende que, como empresa, a gente quer dar poder para o médico, para ele poder se munir de todas as ferramentas que ele precisa, para poder controlar o processo da jornada do paciente no consumo de serviços de saúde de ponta a ponta. Então, se a gente puder classificar uma medicina aqui, a gente é uma solução pró-médico que tenha o interesse de colocar o médico como protagonista desse jogo. A gente faz isso munindo o médico de várias ferramentas que elas podem eventualmente ali, desde que a gente lançou 2016, né, elas aparentemente podem estar resolvendo problemas isolados, mas no final das contas, quando a gente dá um passo para trás e olha essas soluções de uma visão um pouco mais ampla, a gente está vendo que a gente está caminhando para empoderar o médico com ferramentas de marketing que atraem tráfego e que controlam a jornada do paciente, ao mesmo tempo que a gente tira esse controle de operadoras e de outros players. Então, quando um médico vem para dentro da medicina, se engaja, dá super certo aqui com as nossas ferramentas, a metodologia, se transforma digitalmente, começa a impactar mais pacientes, do nosso lado aqui, eu e meu time, a gente vibra, porque significa que a gente está tirando um paciente que teria, em tese, uma referência em planos de saúde, em operadores, e ele começa a se vincular no player que, de fato, ele deveria sempre estar vinculado, que é o médico. Então, essa mudança aqui de mecanismo, de paradigma, é o que a gente tenta fazer no dia a dia. Como que a gente faz isso? Aí a gente vai para um segundo passo, que é ferramentas. Então, a gente oferece aqui soluções de prontuário eletrônico, agenda, prescrição digital. A gente está integrado com o parceiro Memed, que o pessoal lá está fazendo um serviço excelente também nesse momento da Covid, né? Permitindo que a gente faça receitas digitalizadas para os pacientes conseguirem utilizar na totalidade as soluções de telemedicina. A gente oferece também a nossa plataforma de telemedicina, que foi lançada agora no início de abril. Já vinha com uma conversa sendo acompanhado pelo nosso time aqui há mais tempo. Desde que isso começou a tramitar nas discussões do conselho, a gente já estava acompanhando, se preparando para isso. E agora a gente junta essas soluções como uma ferramenta de uso diário do médico sem custo. Esse é o nosso quebra paradigma aqui, né? Todo mundo, como eu gosto de dizer, todo médico, quando ele forma na residência dele, se ele atende em consultório, ele tem dois sonhos. Primeiro, ser extremamente bem sucedido na carreira dele, ser um profissional excepcional, reconhecido pelos pacientes e pelos pares. E segundo, criar uma empresa de prontuário eletrônico, né? E a gente veio para poder mudar um pouco esse paradigma, que e se a gente oferecesse o prontuário eletrônico de forma gratuita e permitisse fazer a inclusão digital de todos os médicos que utilizam papel e caneta ali? Então, aí já começa a ficar um pouquinho mais desafiador, né? Se a gente vai oferecer essa ferramenta de forma gratuita, a gente tem que manter uma operação de suporte que inclui desenvolvedores, inclui time de suporte, atendimento ao cliente, toda a operação administrativa aqui da companhia, significa que a gente tem que ganhar dinheiro de outros lugares. E onde que a gente resolveu ganhar dinheiro aqui no Medicina? Em parcerias que são ganha-ganha com os nossos clientes. Então, a gente fatura em cima de módulos de marketing e módulos de CRM. Eles são opcionais, vem o cliente que quer.
Então, significa dizer que o Inmedicina ele atua como um parceiro central de tecnologia no centro, oferecendo toda a experiência que o médico precisa aqui no meio, com soluções de software. E quando ele quer ter uma exposição maior, fortalecer a marca, levar informação de qualidade para os pacientes e fidelizar esses pacientes no serviço dele, a gente também tem soluções de tecnologia aqui. Para onde que isso está caminhando? Para onde que a gente tá seguindo? A gente está seguindo para ser um software de prontuário eletrônico cada vez mais robusto, mantendo a premissa de gratuidade. Então, em tudo que a gente pode, a gente faz conta aqui, o que a gente pode sacrificar de lucro em prol de adicionar soluções gratuitas, a gente faz. Imagino que deve ter alguns clientes do Inmedicina aqui que utilizam as nossas soluções gratuitas e podem confirmar aqui para a gente que a gente sempre evolui essa plataforma, tem novidades, pelo menos a cada mês, aí a gente tenta publicar alguma coisa para avançar e caminhar nesse sentido. E uma vez que a gente tem uma comunidade de médicos maior dentro do Medicina, a gente ganha força como classe. E aí a gente ganha força como classe para poder empoderar, criar um circuito de comunicação digital que a gente aprendeu a construir e lidar com ele muito bem desde 2015. A gente faz isso para os nossos clientes e a gente faz isso. Hoje eu posso dizer com tranquilidade, esse posicionamento não é uma filosofia não embasada aqui. Eu posso dizer que hoje a gente é a maior empresa de marketing médico do Brasil. A gente está com hoje mais de 4 milhões de brasileiros impactados pelos sites e pelos conteúdos dos nossos clientes todos os meses. E a gente faz isso com o suporte a essa operação. Para onde que a gente está caminhando essa estrutura? Para poder empoderar ainda mais e trazer mais informação para esses pacientes na ponta com o auxílio dos nossos médicos. O nosso sonho aqui é criar um time de 400, 500 pessoas que trabalham com marketing, jornalismo, comunicação digital, que tenham conhecimento de como fazer, conectar esses caras com a nossa rede de médicos para a gente poder criar os melhores conteúdos que já existiram na internet brasileira para consumo de informação de saúde. O paciente vai ler aquilo e vai ter certeza que foi revisado não por um, mas por 30 médicos daquela especialidade, e está ali a opinião e as discussões rolando naquele tema. Esse é o nosso objetivo, é para isso que a gente está caminhando. A gente não tem o objetivo aqui de ser uma solução de prontuário eletrônico que sempre vai estar oprimindo o médico com custo, né? A gente não quer ser visto dessa forma. Estou para dizer até que no futuro, mesmo as soluções de marketing e relacionamento com pacientes, eventualmente elas vão entrar no nosso plano gratuito também, porque ele está alinhado com o que a gente acredita. A nossa missão não é faturar em cima de soluções de marketing e relacionamento. A nossa missão é levar informação para o paciente. E se a gente encontrar, como a gente já está encontrando, tá? Meios de fazer isso de forma mais eficiente e tirando o ônus para o profissional de saúde, cara, isso casa com a nossa cultura, casa com o nosso objetivo, vai me deixar extremamente satisfeito, vai ser bom para o cliente, vai ser bom para o paciente na ponta. Então, eu acredito que é muito essa filosofia, sabe? De criar um negócio que ele é sustentável porque é bom para todos os players envolvidos ali nele, sabe? Sim, sim. O médico, ele sempre tem um receio de pegar alguma coisa, alguma plataforma e achar que aquilo lá ele vai acabar se incorporando como custo dele, né? E ver isso com maus olhos, eu acredito, né? Inicialmente ele vê com maus olhos. Ele só vai ver com bons olhos depois que ele vê alguma coisa gratuita e que aquilo lá dê resultado. Normalmente, isso não é só o médico, o ser humano é assim, né? Então, a gente tem que dar aquele gostinho do gratuito e quando ele vê que aquilo lá funciona, ele sente que aquilo lá ele faz parte do dia a dia dele. Muito bacana você falar aí que você vai tirar todo o custo, que a sua intenção é tirar o custo do médico, né? Que hoje é uma coisa exorbitante. Mas para se fazer alguma coisa, infelizmente, a gente ainda tem que arcar com alguns custos para que a gente possa transmitir isso. E eu acredito o seguinte, Rafael, quando a gente fala em custo, eu não sei se o custo é tão alto pelo que a gente chama de CAC, né? É o custo de aquisição do cliente. Se você pegar pela quantidade de clientes que você vai puxar para a sua plataforma, que você vai puxar para o consultório do médico, e eu vi relatos de médicos lá que conseguiram subir em mais de 200% a quantidade o crescimento do consultório deles, através de uma ferramenta, e aí seja lá qual for, isso me deixa feliz, porque a gente interpreta isso aí como algo que seja a saúde 4.0, né? Ela chegando nos consultórios, ela ajudando o profissional da saúde exatamente a passar aquele obstáculo, a sair daquela mesmice de sempre, né? Da caneta, né? De
e você ter que ligar para o paciente, eu acho que isso é bacana. Não estou falando que não seja ruim. Eu acho que a experiência do paciente, se o doutor Alexandre tivesse te ligado ao invés de passar o e-mail, talvez a sua experiência tenha sido 10 vezes melhor. Melhor, Pô, né? o cara está me ligando, né? Então, só que pode ser que o cara não consiga ligar para 15 clientes, né? No escala. E você... exato, a escala. Então, se ele tem lá 5 pacientes no consultório dele todo dia, de repente ele passa para 7, para 8, usando uma ferramenta que seja interessante, que consiga atrair o paciente de forma honesta, segura e de forma que transmita, mais uma vez, uma experiência para o paciente, o empoderamento do paciente, que a gente sempre fala. Eu tenho insistido muito nisso aqui, com todas as pessoas que eu falo, com todos os colegas que a gente bate papo, que é exatamente isso. A gente tem o empoderamento do profissional, que é o médico, mas a gente também tem o empoderamento do paciente. E o paciente, cada dia mais, ele está mais empoderado, porque ele tem uma ferramenta muito poderosa na mão dele, que é o celular. Então, tudo ali ele consegue fazer. Então, quando ele chega no médico, o médico não é a primeira consulta, ele é a segunda ou terceira. Ele já consultou o Google lá. Então, eu acho que essa experiência, esse empoderamento do paciente, a gente precisa buscar no médico uma forma que ele consiga ser novamente o protagonista. Ele ainda é, mas eu acredito que ele está perdendo aos poucos isso aí, com o advento da... Lógico, a quantidade de médicos, né? Hoje nós estamos virando aí 500 mil médicos no Brasil, e isso acaba utilizando um pouco a questão dos atendimentos, né? E aí torna-se uma coisa mecânica, você quer atender o paciente o mais rápido possível, porque o próximo já está esperando, e aí você foi na academia antes, está marcado para as 8, mas não tem problema, o paciente espera 30, 40 minutos, e ele pode até esperar, não tem problema, às vezes aconteceu alguma coisa, mas serve um cafezinho para o paciente, né? Faz uma experiência diferente para ele. E então esse CRM que você tem na sua plataforma é bem interessante. Até teve uma pessoa aqui que pediu para falar um pouquinho mais do CRM, né, com relação à sua plataforma, como que funciona esse CRM dentro da sua plataforma, quais são os estágios que ela passa até que o paciente ele chegue no médico depois na saída. Se puder falar, se você tiver alguém que tenha Que legal. identificado isso aí contigo, acho que seria bacana falar também. Fantástico. Deixa eu só tocar num ponto aqui. Eu comecei a falar a respeito da teleconsulta aqui, deixa eu concluir esse aspecto, até fazendo o gancho também com o que você acabou de dizer do ponto de vista de digitalização e da experiência digital do paciente. O paciente está empoderado com o celular na mão. A gente entende do nosso lado aqui que esse processo de busca por soluções digitais, seja ela de saúde, seja ela de qualquer outra coisa, ele é um processo que já aconteceu, ele já correu. Nós estamos aqui no meio do Covid, no meio da pandemia, conversando como se nada tivesse acontecido. Aqui fora da minha janela está o mesmo caos que está fora da sua, mas a gente consegue se conectar nesse momento aqui, porque nós já entendemos que esse comportamento aqui é digital. A gente se digitalizou ao longo do tempo e a gente tem ferramentas que permitem que a gente faça isso sem qualquer tipo de malefício ou qualquer tipo de problema. O paciente não é um leigo que está lá na roça, que não tem acesso à saúde. É uma parcela dos brasileiros. Esse tipo de pessoa é uma parcela da comunidade brasileira? É, claro. No entanto, a gente está falando aqui de mais de 120 milhões de brasileiros com acesso à internet. Tem mais celular ativo no Brasil do que população. Isso que você... Cara, isso é surreal, entendeu? A gente tem informação disponível e a gente está caminhando para um cenário de rede, de infraestrutura, chegando aos vários pontos cada vez mais remotos. A cada ano que passa, a gente está melhorando um pouco mais nesse sentido. E quando a gente fala de ferramentas digitais para digitalizar a experiência do paciente ou fazer um relacionamento digital com o paciente, a gente pode ter uma sensação de que isso é opcional, quando na verdade isso já aconteceu. Só as empresas e os consultórios e as clínicas ainda não se adaptaram. Agora, pensa comigo, eu vou falar por experiência própria, tá? Eu sou um péssimo paciente, cara. Eu tive um câncer na perna em 2012 e no ano passado eu não fui ao médico, cara.
Isso é surreal, entendeu? Surreal. E por que que eu não fui ao médico no ano passado? Porque Quanto é tempo? chato. Aí não é tempo, é porque é chato. A experiência de você agendar uma consulta, a experiência de você ter que, putz, combinar no trabalho, no serviço, você bloquear a agenda para poder fazer aquilo. Eu tenho certeza que, assim como eu, vários outros brasileiros também fazem da mesma forma. Quantas pessoas a gente sabe que tem uma doença crônica, tem um problema que precisa de acompanhamento e a gente não consegue entender como é que esse cara não faz o acompanhamento. E aí a gente olha para como ele está consumindo serviço de saúde e a gente vê que ele tem que ligar no consultório para poder agendar. Aí você dá uma guia, ele tem que ligar no convênio para poder autorizar. Aí ele tem que ligar, ficar meia hora na telefonista para poder descobrir aonde que ele vai fazer aquele exame de tomografia. Aí ele fica 40 minutos esperando. A experiência dele é truncada em toda a jornada. Isso é chato. E aí ele chega em casa à noite cansado, gastou o dia inteiro para poder resolver aquele problema de saúde. Aí ele tá com fome, cara, ele entra e escolhe qual restaurante qualquer na cidade ele quer. Putz, hoje eu tô a fim de comer um tailandês. Aí ele vai, pede, 15 minutos depois tá na porta dele entregue. Ali a refeição que foi produzida na hora por um cara lá do outro lado da cidade, entendeu? Isso é surreal. Os mundos eles estão muito diferentes aqui. Então a gente chegou no momento em que a gente precisa de dar uma equilibrada nessa situação na área de saúde. E a desculpa não não existe tecnologia para isso. O e-medicina está aí gratuito para poder provar que é só má vontade, é só não parar para poder trocar o papel e a caneta pela solução digital. Nós, como classe, temos que nos desenvolver nesse sentido. Quando me falam a respeito de telemedicina, eu gosto de citar um exemplo aqui que para mim é o melhor, tá? A telemedicina vai pegar, não vai, e a questão jurídica e etc. Cara, como toda tecnologia que vem, existem pontos favoráveis, existem pontos desfavoráveis. Agora, olha esse exemplo. Eu vou a um médico clínico geral para poder fazer o meu exame de rotina. Ele me examina, coloca a mão, me palpa, ausculta, faz tudo o que precisa fazer e fala assim, olha, você está bem. Eu preciso de te solicitar alguns exames porque são protocolos. Vou te solicitar aqui um exame de colesterol, eu sou oftalmo, vocês vão ter que me ajudar aí, pelo amor de Deus. Um eletro, dependendo da idade, não sei mais. Eu vou ter que solicitar uma bateria de exames aqui, uma propedêutica, que é rotina dentro da especialidade aqui, e você me volta para poder trazer esses exames. Cara, com telemedicina, eu preciso voltar para poder mostrar um exame que eu, como paciente, estou lendo que está dentro do valor de referência? Eu preciso fazer isso? Entendeu? Então, assim, de forma alguma, existem coisas que vão ficar, existem coisas que vão morrer. Eu vou fazer uma primeira consulta de um paciente que eu nunca vi na vida, que tem um caso super grave, que está com uma coisa complicada? Óbvio que não. Então, assim, as ferramentas, elas se somam para poder oferecer uma experiência melhor para o paciente. Se o paciente está sendo melhor visto, está sendo melhor acompanhado, porque eu tenho uma cadeia de tecnologia que está me auxiliando a fazer isso, cara, excelente. E aí eu entro aqui agora na explicação um pouco mais a fundo de como que o e-medicina resolve essa jornada inteira do paciente. Suponhamos que você, você está em qual cidade, Fabiano? Você comentou antes, está em Goiânia. Suponhamos que você tem um paciente que está em Goiânia e ele começa a sentir um problema de saúde qualquer. Ele está com uma dor abdominal que está incomodando, que ele já está vindo há 3, 4 dias ali, ele come gordura, o negócio aperta. Come gordura, o negócio aperta. E ele está incomodado com aquilo, cara. Ele tem uma vida corrida, ele tem um dia a dia que não permite ele ir ali para poder verificar uma coisinha simples e boba. Cá entre nós, você vai perguntar para um amigo, você vai entrar no WhatsApp, suponhamos que você não tem um amigo médico, tá? Você vai entrar no WhatsApp e falar assim, aqui, deixa eu te falar, eu tô com uma dor abdominal, você tem alguma pessoa que você já foi para poder tratar uma dor abdominal? Você faz isso? Ninguém mais faz. A gente não pergunta mais para amigo e familiar, não tem essa questão de indicação espontânea em determinados casos. O que eu vou fazer impreterivelmente se eu estiver em Goiânia? Eu acredito que 90% da população de Goiânia deve fazer a mesma coisa. Cara, você vai na internet e vai procurar dor na barriga, o que é, tipo de dor na barriga, cólica, quais as causas. Você vai começar a fazer uma pesquisa mais ampla, que é uma pesquisa que a gente chama de topo de funil, que você está considerando
avaliando ali, tentando entender o que pode ser aquele problema, para a partir do momento que você tem o fio da meada, você começar a puxar e aprofundar para o fundo do funil. Então, suponhamos que você entra dentro do site do Dr. Alexandre, e lá no site do Dr. Alexandre você encontra as 10 causas principais de cólica pós-prandial, depois da alimentação. Você começa a ler, por mais leigo que você é, você vai se identificar com umas 2 ou 3 ali. 2 ou 3 identificadas, você parte para um segundo ponto. Beleza, ó. O que é colelitíase? O que é pancreatite? O que é, sei lá, né? Outra doença que causa isso. O que é isso? Apendicite. Aí você vai começar a aprofundar. É provável que você vai ter dúvidas, você já não vai conseguir um pouco mais de informação. É possível que você volte para o Google, que você dê um passo para trás, que pesquise um pouco mais, você vai cair lá no site da Sociedade Brasileira de Gastro, é possível que você vai cair no site de outro médico, de outra clínica, de um hospital qualquer, etc. É possível até que o seu plano de saúde ofereça um serviço de teleorientação, você vai passar a mão no telefone e vai ligar para poder saber, explicar a sua dor, aí ela vai te falar, não, olha, isso aí deve ser colelitíase mesmo. Ponto. Tudo isso serviu para poder te avançar mais um passo. Agora você sabe que é colelitíase, que é um problema aqui e começou a fazer todo sentido aqueles sintomas que você teve com aquilo que você está pesquisando. Você entra dentro de uma segunda fase de pesquisa que é quem é o cara que trata isso? Quem é o cara que eu devo procurar? Quando que eu devo procurar? Eu devo procurar sempre? Como que é o tratamento? Isso aqui é cirúrgico ou eu não preciso fazer nada? Se fosse eu e eu descobrisse que eu não precisava de fazer nada, eu não ia fazer nada, mas... você vai aprofundar ali na cadeia de informação. Suponhamos que você cai no mesmo site do Dr. Alexandre agora, cara. Já é um segundo ponto de contato que você tem com o Alexandre. Ele me ensinou quais eram as causas, agora ele está me explicando. Eu estou vendo que ele é o cara quando o assunto é colelitíase. Então deixa eu entender um pouco mais aqui e tal. É possível que já começa a querer avaliar o Dr. Alexandre. Deixa eu ver o que o Alexandre faz. Olha, se eu precisar de cirurgia, ele faz. Se eu precisar de tratamento clínico, ele faz também. Olha, eu tô vendo que, cara, esse cara é aqui perto, é acessível e tal. Putz, mas eu vou ter que ligar para ele para poder marcar. Agora é de noite, 9 horas da noite. Nossa, o telefone... a agenda dele é aberta aqui. Deixa eu ver se tem horário. Tem horário. Eu já sei que ele tem o agendamento online. Por mais que eu não marque agora, aquilo já começa a penetrar e fixar na minha cabeça. Eu já comecei a fazer um vínculo digital com o Dr. Alexandre. Pode ser que esse processo vai demorar mais 3, 4 meses até o momento que eu vá a um médico. Mas se eu tiver um contato ali com o Dr. Alexandre, eu começo a seguir o Dr. Alexandre, começo a ver publicações a respeito de saúde que o Dr. Alexandre faz, e eventualmente daqui a 3 meses ele volta a fazer uma live lá em que ele está falando a respeito de colelitíase e ele fala da importância de fazer a consulta agora e não postergar aquilo, cara. Putz, eu acabo fechando um ciclo que vai me conduzir para um caminho natural que não pode ser outro, não vai ser diferente desse do que agendar uma consulta com o Dr. Alexandre. Existem estudos que mostram pra gente que esse paciente, essa jornada da experiência do paciente, ela pode durar até 20 interações entre o momento que ele descobre que tem um problema e agenda uma consulta. O eMedicina resolve esse problema de ponta a ponta. A gente cria site, a gente cria blog, a gente tem jornalistas, uma rede de mais de 400 fornecedores que produzem conteúdo, que são curados pelos nossos clientes, que são produzidos para redes sociais e blog. A gente permite o médico se comunicar através de e-mail marketing com a base de pacientes que ele já tem e acaba tendo uma divulgação interna também. Um paciente acaba mandando um e-mail para o outro, ou divulgando um link interessante, ou divulgando uma live do doutor fulano sobre colelitíase para alguém da família dele que tem aquele problema. Então acaba tendo um spread razoável. Se o paciente busca no Google, eu quero agendar agora um gastroenterologista particular, a gente tem soluções que automatizam anúncios que vão posicionar bem esses clientes ali para que ele seja lembrado no momento de opção final do paciente. A gente oferece ferramentas de agendamento online que ele pode agendar diretamente na agenda do médico sem risco de bater o horário, né? Porque é uma ferramenta só. O paciente chega até o consultório e ali só o fato de ter marcado ele vai receber um lembrete de consulta, um SMS, um e-mail com horário, ele pode agendar, confirmar, etc. Eu cheguei para o atendimento. A gente oferece para o médico todas as soluções que ele precisa no dia a dia de um consultório ou uma clínica pequena. Estou falando de agenda, prontuário eletrônico, controle financeiro, relatório, estatística, atendimento de prontuário, ele pode cadastrar modelo de prescrição, etc. Sincroniza a agenda do Google quando o telefone dele, o paciente marcou, ele já recebe um invite no calendário, ele já tem em tempo real a agenda dele aqui também, então ele consegue fazer todo esse tipo de
de análise do dia a dia ali, dentro da plataforma até gratuita do eMedicina. E suponhamos, cara, que ele saiu dessa conversa, ele falou para o paciente, olha, você tem colelitise, etc, papapá, não sei o que, nós vamos fazer alguns exames aqui e você vai voltar. E aí pode ser que ele tenha tido aquela percepção, sabe quando o paciente sai do consultório e você fica com aquela sensação de, esse cara não entendeu nada, cara, eu tenho certeza que eu falei aqui, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu posso, dentro do eMedicina, acionar um módulo de CRM. E o que seria acionar o módulo de CRM? Eu coloco uma tag no pronto, é igual tag, a gente coloca em rede social aqui, colelitise, e aí, pelo fato de eu ter inserido essa tag, amanhã ele vai receber um e-mail personalizado meu assim, ó. Oi, fulano, tudo bem? Aqui é o Dr. Rafael, tô entrando em contato porque ontem você teve no meu consultório, a gente falou sobre colelitise e eu entendi que pode ter tido alguma dúvida, até porque o diagnóstico é razoavelmente complexo. Cara, tá aqui ó, um link do meu blog que explica melhor. Tá aqui um link da Sociedade Brasileira de Gastro, que vai te falar o protocolo exato que a gente deve seguir aqui e o motivo pelo qual eu solicitei esses exames. E aqui, um outro artigo que está explicando por que você não pode esperar mais do que 30 dias para poder fazer esses exames e os riscos que você está correndo se não fizer isso. Porra, já dá um avanço um pouco maior. Como paciente, como bom paciente que você vai receber aquele e-mail e você vai ficar, putz, que legal, bacana. Você vai engajar com a sua colelitise até o próximo fim de semana que você vai fazer um churrasco e vai esquecer do assunto de saúde e pronto, aquele ali morreu, você vai colocar na gaveta, você só vai lembrar em tese na hora que o seu exame vencer e você precisar de pedir uma guia nova. Só que o doutor Alexandre, que te atendeu, ele programou uma segunda comunicação 15 dias depois para você assim, ó. Oi, fulano, tudo bem? E aí, conseguiu fazer os exames? Tá aqui o link do agendamento online, marca lá que eu tô te esperando. Tô ansioso para poder ver isso aí e não pode deixar de lado, não. Pô, cara, você já começa a ficar um pouco incomodado. Se não com a sua doença, pelo menos com a falta de polidez com o Dr. Alexandre que você vai ter, né? Então, acaba virando ali um engajamento meio natural do processo de saúde. A gente tem várias estatísticas, vários estudos, não só do eMedicina, estudos que são amplamente divulgados aí de saúde digital, que quando o paciente ele é acompanhado com experiência de ponta a ponta aqui, com ferramentas de CRM, ele tem um engajamento maior com o tratamento e ele se relaciona melhor com o médico. O simples fato dele ter um canal aberto de comunicação com o médico já ajuda muito. Eu falo muito de e-mail, muito porque ele é a única ferramenta que a gente consegue ter escala. Imagina um oftalmologista que, como eu, atendia 20 pacientes numa manhã. Oftalmologia é uma consulta um pouco mais rápida. Imagina eu mandando um WhatsApp para 20 pacientes todo dia e os 20 pacientes me respondendo. Cara, eu vou ficar 2 horas do meu dia respondendo mensagem do WhatsApp aqui. Isso é inviável. Então, a forma que eventualmente a gente encontra de fazer isso é uma ferramenta automatizada. Ah, mas os pacientes não usam e-mail. Eu uso e-mail, o Fabiano usa e-mail, todo mundo que está escutando a gente aqui usa e-mail e o paciente não é diferente disso. Ah, não, mas o meu paciente não usa e-mail. Você deve ter pegado os 5% que são a exceção da bola que de fato não usa e-mail corporativo. Quer fazer o seu paciente usar? Avisa que você usa e-mail. Fala assim, olha, durante a consulta, tá? Eu tenho o costume aqui de me comunicar com os meus pacientes através de e-mail. Você tem algum e-mail que eu posso te mandar algumas coisas? A gente pode bater um papo e te acompanhar por lá? Eventualmente você me manda um resultado de exame, tudo pode ser por lá? Tem algum? Duvido que tenha algum paciente que vai te passar o e-mail errado, porque essa relação médico-paciente, cara, é uma relação sagrada, é uma relação que ela é superior a qualquer outra. Então, o simples fato de eu ter uma porta aberta de comunicação com o meu médico, ele já me aproxima. Então, a gente tem tido retorno muito alto com esse tipo de estratégia aqui, até porque a gente não faz nada mais do que o que deveria ser feito com ferramenta do eMedicina ou sem ferramenta do eMedicina. A gente está atuando aqui na cadeia da jornada do paciente de ponta a ponta, mantendo o paciente perto do serviço de saúde para ele poder ter um cuidado um pouco melhor. A gente faz isso com diversas ferramentas. Bacana, bacana. E talvez a gente ficaria mais 1 hora ou 2 conversando aqui, Rafael. Nós temos mais 4 minutos. Tem certeza disso. Tem mais 4 minutinhos só. Tem uma pessoa perguntando como fica a questão da remuneração em consultas remotas em horários não convencionais. Eu acredito que seja uma resposta bem longa isso aqui. Né? Até a questão da obrigatoriedade de estar logado, como fica o aspecto legal. Então são 3 perguntas aqui que eu acho que ficaria aqui pelo menos mais uns 20 minutos conversando. Deixa eu responder de forma rápida, só para poder agilizar. Você tem 2 minutos.
Beleza. O valor da consulta deve ser cobrado, na minha opinião, na opinião do próprio Conselho Federal de Medicina. O fato de ser uma teleconsulta, uma consulta física, é invariável. Então, isso deveria ter o mesmo tipo de cobrança, o mesmo tipo de honorário. Como a gente é uma empresa pró-médico, não poderia ser um posicionamento diferente desse, o que eu passaria. Precisa de estar logado, precisa de fazer isso, precisa de salvar o vídeo, precisa de fazer... Cara, a portaria do Ministério da Saúde, ela veio em caráter emergencial e ela não definiu muitas coisas. Então, as empresas elas estão operando com base nos melhores entendimentos jurídicos de momento. E os entendimentos que a gente tem é de que você pode utilizar qualquer ferramenta que te garanta criptografia de ponta a ponta e eu, na minha opinião pessoal, não acho que você deveria salvar qualquer tipo de vídeo, porque isso te expõe eventualmente para um vazamento de dado. Eu acredito que a maior parte da classe médica ela não está preparada para isso. Então, minha opinião pessoal é essa. A gente desenvolveu a ferramenta de teleorientação e telemedicina do eMedicina seguindo os melhores preceitos jurídicos de momento. Obviamente, isso foi lançado há 45 dias. Qualquer empresa que se posicione como eu sou especialista em telemedicina, cara... Tem chance. Pelo amor de Deus, né? Especialista em 45 dias é difícil. Eu acho assim, todas essas empresas de telemedicina, de teleconsulta, eu acho que o colega que quer usar essa plataforma, ele tem que ver alguns aspectos, né? Exatamente, um delas é o RIPA, né? Que é exatamente a questão da seguridade, a questão da segurança do site. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem que estar inserida nesse contexto. Então, quando ele vai procurar alguma plataforma dessa, ele tem que ver o que essa plataforma ela te resguarda com relação a essa teleconsulta, né? Então, isso as plataformas... Oi? As plataformas hoje, vou até para citar exemplos, tá? O próprio eMedicina, o iClinic, o Figo, a Conexa Saúde, ferramentas maiores, tá? Eu não estou falando de ferramentas ali de portinha de esquina que lançou tentando aproveitar o oportunismo da Covid. Todas essas ferramentas têm um nível de segurança aceitável para a gente poder praticar. Então, independente da que você escolha, você vai estar bem coberto. Eu acredito que sim, com certeza. Rafael, nós estamos aí com 1 minuto e 20. Eu queria te agradecer novamente pelo papo, acho que foi bem bacana. A gente poderia ficar aqui mais umas 2 horas conversando, que tem assunto pra caramba. Sua plataforma é muito bacana, eu acho que vale a pena as pessoas acessarem e entender um pouquinho dela, tá? Depois eu vou passar para o pessoal que esteve com a gente aqui. Eu acho que ajuda bastante aí no dia a dia do consultório, da clínica, do médico, né? E ajuda também, não só o médico, mas também, volta a falar, na experiência do paciente, que eu acho que é muito importante. Te agradecer mais uma vez aí pelo seu tempo, eu sei que é corrido. Fazer uma live 8 horas da noite, depois de um dia cansado, é complicado. Muito obrigado. Vê lá, estamos aqui para isso, a gente faz com prazer, porque, cara, para mim é natural fazer isso. Se a gente vai conseguir ajudar um médico a tomar um passo de decisão, ir para a internet, levar informação de qualidade, eu acho que vale todo o tempo. Sabe? Bacana, bacana. E a gente vai se falando aí, Rafael, a gente vai trocando algumas ideias aí, a gente vai se ajudando, tá bom? Obrigado, meu caro, valeu o convite, um grande abraço pessoal que assistiu aí também, obrigado pelos comentários. Estou à disposição lá no eMedicina também. Ok. Obrigado, galera. Muito obrigado aí. Boa noite a todo mundo. Um abraço. Até mais. Um abraço.